Bom dia, turma. Então, hoje vamos aprender, um novo assunto que se encontra no capítulo 12 e é a astronomia. Então, hoje a gente vai aprender a observar, porque que quando a gente observa o céu, a gente pode ver planetas, estrelas como o Sol e que parece estar sempre em movimento. Então, a gente vai aprender o que acontece no espaço e o que isso pode interferir nas nossas atividades. Tá? Então, a gente quando olha para o céu, a gente vê que o universo ele é imenso e complexo. Tá? Então, a partir de hoje, a gente vai aprender algumas dessas características, tá? Que a gente chama de astronomia, que é o estudo dos astros. Então, a gente viu que o universo e seus astros o universo possui bilhões de galáxias, tá? E essas galáxias são compostas por planetas, asteroides, estrelas, cometas, satélites naturais, né? Então, alguns planetas apresentam satélites naturais. A Terra só apresenta um, mas existem planetas que apresentam, chega a apresentar 64 satélites naturais. Tá? Também podemos encontrar no universo poeira cósmica, entre outros corpos celestes. Tá? Então, existe uma grande quantidade de estrela no universo e com diversos tamanhos. Então, cada estrela pode apresentar diferentes tamanhos. Olha o nosso Sol. Nosso Sol também é uma estrela. Olha o tamanho dele. Ele é imenso. Então, as estrelas podem apresentar, sim, tamanhos diferentes. Então, as estrelas são corpos que apresentam luminosidade, ou seja, tem luz própria. Para isso acontecer, ocorre ali, várias reações químicas, que a gente chama de reações termonucleares. Tá? Isso acontece no interior de cada estrela. Tá? Por conta disso, dessas reações termonucleares, ocorre a liberação de energia, que é a luz que as estrelas conseguem emitir. Isso a gente consegue estar observando pela nossa maior estrela, que é o Sol. Então, deixa eu colocar aqui. Então, aí, você está vendo diversas estrelas. Tá? Então, apesar de tanto avanço tecnológico e diversas pesquisas que já foram realizadas, por quem? Pelos astrônomos e os astrofísicos. São dois profissionais, tá? Que estudam e pesquisam o universo e seus astros. Tá? Mesmo com tanta tecnologia, ainda não é possível afirmar a dimensão do universo. Então, eles acham, e através de estudos e pesquisa, o universo está se expandindo cada vez mais. Tá? Então, é muito complexo falar que o espaço tem um fim. Isso a gente já sabe que não ocorre. Então, dentro do universo, gente, pode existir diversas galáxias. E aqui se encontra o nosso sistema solar, é chamado de Via Láctea. Tá? Então, Via Láctea é uma das galáxias existentes no universo. E o nosso sistema solar fica na Via Láctea, que é uma galáxia. Tá? Então, nosso sistema solar ele é um conjunto de corpos, tá? Um conjunto de astros, tá? Que giram em torno de uma estrela principal, que é o Sol. Tá? Então, quais são os planetas que compõem o nosso sistema solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Até em 1996, eram considerados 9 planetas que giravam ao entorno da estrela principal, que é o Sol. Só que Plutão, ele deixou de ser considerado um planeta do sistema solar. Por quê? Porque ele não tinha o tamanho, não tinha um formato arredondado, tá? E ele não girava, ao redor do Sol. A sua órbita era livre. Então, ele não tinha um posicionamento fixo ao redor do Sol. Por isso, ele foi classificado por uma instituição, a União Astronômica Internacional, IAU, classificou Plutão como planeta anão. Então, hoje nós temos 9 planetas anões e Plutão se encaixa em um deles. Tá? Então, dentro desses
planetas, né, do sistema solar, a Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. Então, nós temos Mercúrio, que é o primeiro planeta, Vênus, Terra, que se encontra em terceiro local, em terceiro lugar, em relação ao Sol. Então, a Terra, gente, como eu já falei, possui apenas um satélite natural. Quem é o satélite natural da Terra? Lá, a Lua, tá? E a Lua, gente, ela se encontra a cerca de 380 mil quilômetros de distância do nosso planeta, tá? Então, a Lua, ela apresenta várias fases, tá? Então, a Lua é o satélite natural da Terra e ela é iluminada pelo Sol, tá? Então, como a gente já sabe, o planeta Terra, ela apresenta apenas um satélite, a Lua. E que, apesar de ser o segundo corpo mais brilhante, ela não produz luz, tá? A Lua, gente, quando a gente vê no céu brilhante, é porque os raios solares refletem na Lua e aí dá a aparência de que a Lua tem luz própria. Não, a Lua não possui luz própria, não apresenta brilho próprio. Ela é o reflexo da iluminação do Sol. Então, ela é iluminada pela luz solar, tá? Então, conforme a Lua, você está vendo aqui, ó, nessa imagem, conforme a Lua vai se deslocando, ou seja, vai girando em torno da Terra durante o mês, ela vai apresentar essas 4 características aí, ó. Então, ó, essas 4 características que dá um aspecto diferente. A gente chama de fases da Lua. Então, de acordo com a luminosidade da Lua, a gente pode classificar ela em 4 fases: Lua cheia, Lua minguante, Lua nova ou quarto crescente, ou Lua crescente. Aí a gente vai estar aprendendo cada uma dessas, tá? Então, esse fenômeno, gente, das fases da Lua ocorre de acordo com o ângulo que a gente está observando a Lua quando está sendo iluminada pelo Sol. Então, cada fase ela tem uma duração de 7 dias, aproximadamente 7 dias, tá? E o que isso interfere nas atividades humanas? Gente, as fases da Lua ela pode interferir nas marés. Então, tem época em que a maré está muito alta, tem época que a maré está muito baixa, ou em alguns hábitos de algumas civilizações, tá? Então, tem muita gente que só corta o cabelo em lua cheia, né? Então, tem pescadores que pescam um determinado tipo de peixe a depender da fase da lua, tá? A agricultura também sofre uma influência por conta, né, das fases da lua. Então, a depender da fase da lua, é uma época boa para se plantar, para se fazer a colheita, né? Então, as fases da lua interferem, sim, nas nossas atividades, assim como no cultivo de animais, das atividades agrícolas. Então, a gente vai aprender cada uma dessas fases, né? Então, nós temos aí 2 fases da Lua, que é a Lua nova, tá? Ela é marcada, gente, por pouca luminosidade. Então, a Lua fica o seguinte, você tem, deixa eu tentar desenhar. Então, você tem o Sol, tá? O Sol tá lá, paradinho no espaço, tá? E a Terra até aqui. Então, a Lua, ela vem girando ao redor da Terra. Quando a Lua, ela chega nesse ponto aqui, e que fica entre o Sol e a Terra, a parte que está voltada da Lua para o Sol fica iluminada, mas a parte que não está voltada para o Sol, está voltada para a Terra, não fica. É por isso que ela tem pouca luminosidade e a gente não consegue muitas vezes ver, né? Quando a superfície da Terra está muito luminosa por causa dos postes de luz, a gente não consegue estar visualizando a Lua. Então, ela apresenta pouco brilho, tá? Porque a sua fase que está voltada para a Terra, ela não está tendo a iluminação do Sol, tá? Porque ela está entre o Sol e a Terra.
E aí a parte que está voltada para a Terra não recebe essa luminosidade do Sol, por isso que ela não apresenta brilho, tá? Já a lua quarto crescente ou a lua crescente, tá? Ela é considerada a fase de transição da lua nova para a lua cheia. É quando ela está, ó, no lado sul da Terra. Então, se a gente for passar aqui, ó, as rosas do vento, desculpa, gente. Se a gente for passar aqui, ó, as rosas do vento, norte, leste, oeste e sul, correto? Ó, então aqui, ó, ela só pega, a gente só vê uma pequena parte da lua. Então, vou tentar desenhar aqui a lua, tá? Então, você só vê aqui, ó, uma parte pintada, é a parte que fica absorvendo a luminosidade do sol, tá? Então, ela fica uma parte pintadinha. Então, isso é a lua crescente. Ela fica do lado oposto da lua minguante, que a gente vai ver. Então, ó, a lua crescente, você tá vendo aqui, só tem uma parte iluminada pelo sol. A outra fica escura. Então, essa parte iluminada é que a gente consegue observar. Então, ela parece um queijozinho, né? Cortado. Só uma parte é iluminada. Quais são as outras fases? A lua cheia. Então, a lua cheia, ela é a fase mais bonita que todo mundo acha, né? Por quê? Porque a lua, ela tá toda iluminada pelo sol. Então, a gente consegue estar observando, porque a fase iluminada está voltando. Então, significa que a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, aí o Sol consegue iluminar toda a Lua. E aí a gente consegue ver todo aquele brilho. Já a Lua minguante, gente, a parte contrária, né? Ó, na crescente, só é aqui um lado. Na minguante, é o oposto. Então, tem dias que a gente vai ver a Lua assim, iluminada, e no outro dia, ela está de forma contrária. Então, aqui é a lua crescente e aqui a lua minguante, tá? Elas são iluminadas depender da posição. Então, quais são as fases da lua que a gente já aprendeu? Lua nova, ela não tem iluminação do sol, porque a fase que está iluminada está voltada contra a Terra. A lua quarto crescente, apenas um lado está sendo iluminado, o outro não. A lua cheia, quando recebe toda a luminosidade do sol. E a lua minguante, o lado oposto, que não foi iluminado, passa a ser iluminada por causa do seu posicionamento em relação ao sol. Então aí, ó, gente, as 4 fases da lua. Então, a primeira delas que a gente viu, lua nova. Então, olha como é que a lua nova fica. Tá vendo? Toda escura. Então, você não consegue estar observando, muitas vezes, a lua nova, porque ela não tem luminosidade, tá? A lua quarto crescente. Olha só, gente, o período do quarto crescente, tá vendo? Ela vai apresentar esses 3 modos. Então, essa aqui é o início da lua quarto crescente. Tá vendo? Só um pedaço. No momento que ela vai girando, ao satélite natural vai girando em torno da Terra, essa luminosidade vai aumentando e vai formar, ó, a lua cheia. Então, quando a lua está toda cheia, ela recebe toda a luminosidade do sol. No momento em que essa lua ela vai se movimentando, a luminosidade vai diminuindo. Então, aí já dá início a uma quarta e última fase da lua, que é a lua quarto minguante, ou lua minguante, que vai, ó, ser iluminada oposto ao quarto crescente. Tá vendo? Então, todas essas são as fases que a gente vem observando da lua, tá? Então, gente, para completar uma volta em torno da Terra, a lua demora praticamente 27 dias. E a gente chama isso de ciclo lunar. Tá? E durante esse ciclo, existem diferentes posições que a gente viu aí, ó, da face iluminada da Terra, ou da face iluminada da Lua.
Então, a cada posição que essa lua vai se encontrando durante o seu movimento ao redor da Terra, ela vai absorvendo e refletindo a luz do Sol. Certo? Então, gente, nós temos aí, tá, essa influência das fases da Lua nas marés. Então, a Lua, ela vai exercer uma força sobre a Terra que a gente chama de força de atração gravitacional, tá? Então, essa força, ela vai atuar e vai estar relacionada nas subidas e descidas das marés. Então, tem época que a maré está muito baixa e a gente consegue caminhar, né, para bem longe da costa. Então, ela influencia nisso aí, tá? Então, você está vendo o farol da Barra, tá? A imagem de duas fases, né, da Lua que interferiu na maré. O farol da Barra durante a maré alta e a segunda imagem, o farol da Barra durante a maré baixa. Então, olha aí, quando a gente consegue estar observando, por causa desse ciclo no lar, que interfere, sim, nas atividades humanas, tá? E também interfere nas subidas e descidas das marés. Vamos lá. Então, depois dessas observações que a gente tem da Lua, né, do satélite natural, nós vamos aprender sobre as constelações, tá? Então, vamos aprender sobre essas constelações. O que são constelações? Gente, constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias. Antigamente dizia-se que constelações era todo o sistema, né, do universo. E não. Constelações são apenas estrelas que são ligadas por linhas imaginárias. E essas linhas imaginárias podem estar representando objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses, tá? Então, o conceito de constelação, ela foi dada na pré-história, quando as pessoas usavam para descrever as suas crenças, as suas mitologias e as suas religiões. Então, as diferentes civilizações adotaram ao longo dos anos, né, ao longo da história, as suas próprias constelações, né? Então, cada civilização, egípcia, chinesa, japonesa, né, elas construíram as suas próprias constelações. Então, a gente tem vários nomes: Cruzeiro do Sul, Três Marias, né, Cão Maior, Cão Menor, por causa dessas civilizações que passavam a observar essas estrelas. Então, as constelações também desempenharam um papel muito importante, principalmente nas grandes navegações, porque as pessoas, os navegadores, se orientavam pela posição dessas estrelas, dessas constelações, tá? Então, o que significa constelações? Deixa eu marcar aqui. O que significa constelações? Gente, constelações, tá, é um termo em latim e que significa agrupamento de estrelas. Então, ó, agrupamento de estrelas que são ligadas por uma linha imaginária que pode representar qualquer desenho, né? Ou um objeto, ou um animal, ou uma criatura mitológica, ou até mesmo uns deuses. E isso vai depender muito da civilização que trabalhou e montou, né, e construiu, né, a sua própria constelação e pôde se orientar, né, muito tempo através dessas constelações. As constelações tradicionalmente reconhecidas, né, aqui no Ocidente, né, elas são 48 constelações e foram adotadas pelos gregos, principalmente com o trabalho de um grego chamado Cláudio Ptolomeu, tá? E aí marcou a história da astronomia. Então, gente, desde 1922, com a criação da União Astronômica Internacional, tá? IAU, ele estabeleceu o conceito de astronomia. E a partir daí,
né, as constelações só representam as estrelas e não o universo como era antigamente, né? Então, bora lá. Então, gente, todo mundo já observou, né, o céu durante o dia e viu que a gente não conseguia observar as estrelas durante o dia. Por quê? Porque a estrela maior, que é o Sol, com sua luminosidade, conseguia, né, inibir a luminosidade das outras estrelas. Mas no período da noite, sem a total luminosidade do Sol, a gente conseguia observar as estrelas e que cada estrela apresenta um tamanho diferente e uma luminosidade maior. E outra, cada estrela tem a sua coloração, uma diferente da outra. Tá? Então, o Sol é a estrela mais próxima da Terra, tá? Que nós conseguimos enxergar por causa do seu tamanho e da sua luminosidade. Então, no período do dia, como a gente já tinha dito, a luz solar vai iluminar diferentemente esses ambientes terrestres. Então, a luminosidade, ela ofusca a luz emitida por outras estrelas. Por isso que, pelo período do dia, a gente não consegue estar observando, né, outras estrelas, por causa da luminosidade do Sol. Então, a gente observa a maior quantidade de pontos brilhantes de estrelas, né, no céu noturno. Gente, o que a gente consegue observar não é a estrela, é a luz que é emitida por cada estrela. Então, aquilo que a gente consegue observar é um feixe de luz que conseguiu chegar até a nossa camada atmosférica. Porque as estrelas estão a quilômetros de distância da Terra. Então, o que a gente consegue observar é o feixe de luz, não a estrela, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, ó, fotografias que são que foram registradas ao mesmo tempo, tá? Em duas regiões diferentes da Terra. Então, a primeira aqui, ó, na cidade do Tóquio, isso no ano de 2018, na parte noturna. Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar a Lua no céu, tá? Por quê? Porque a luz do Sol não ofusca a luz que é refletida por outro astro celeste. Então, nessa fase, a Lua se encontra o quê? Na Lua cheia. E já a segunda imagem, nós temos aqui, ó, Brasília, Congresso Nacional, que também foi registrado no mesmo ano que a imagem de cima, em 2018. Então, no período diurno, a gente é possível estar identificando o Sol, tá? E ele ofuscou, assim, a luminosidade dos outros astros, né? Gente, também o que a gente consegue ver é a luminosidade do Sol, tá? Feixes de luz emitido pelo Sol. Não é o Sol em si, mas a luminosidade que chega até a gente, porque ele está a quilômetros de distância da Terra. Tá? Então, durante as observações do céu noturno, tá, a gente pode estar observando algumas dessas estrelas. Tá? Então, durante a noite, quando não se tem, dentro das cidades, a gente não consegue observar muitas estrelas. Por quê? Porque a luminosidade artificial construída pelo homem inibe, né, a iluminação, porque essa luminosidade artificial ela não consegue chegar, né? Mas como ela fica aqui na superfície, a gente não consegue ver com totalidade o nosso céu. Então, quando a gente vai mais para o interior, para a fazenda ou fazer trilha, a gente consegue estar observando vários feixes de luz no espaço, tá? Porque tem pouca luminosidade. E com isso a gente pode ver, sim, algumas constelações. Gente, ó, esse feixezinho branco que a gente tá vendo aqui, ó, esse feixezinho branco que a gente tá vendo aqui, isso é chamado de poeira cósmica, tá? Essas poeiras cósmicas, gente, a gente pode estar encontrando em vários locais. E é nessas poeiras cósmicas que podem nascer uma estrela. Então, atualmente, tá, é registrado 88 constelações. Até em 96 foram
existente e oficializadas 48. Hoje nós temos 88 constelações oficiais e que receberam nomes específicos, tá? Então a gente vai ver cada uma delas. Então na imagem de vocês nós temos o Cruzeiro do Sul. Então, gente, você pode identificar essas estrelas? Sim, você pode sim. Observe no céu essas 4 estrelas direcionadas umas às outras. Então a gente pode ver as 3 Marias. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Pronto, as 3 Marias, tá? Então você tem aqui, ó, as 3 Marias, o Cruzeiro do Sul. Então todas essas constelações já foram datadas e registradas, cada um com os nomes. Nós temos aí, ó, um mapa celeste, tá? Esse mapa celeste, gente, ele pode estar localizando e identificando as diferentes constelações. Então o IAU tem todo esse mapa celeste, né, para eles poderem estar localizando e datando cada uma dessas constelações, né, cada uma dessas estrelas que está presente no céu noturno. E através desse mapa celeste a gente pode estar observando o nascimento de uma estrela e a morte de uma estrela. Tá? Então, gente, para a gente localizar e identificar esses astros no céu noturno, esses astrônomos e astrofísicos desenvolveram esse mapa celeste, principalmente para o hemisfério sul. Porque o posicionamento da Terra, né, a gente pode estar observando as constelações em posições diferentes. As estrelas, elas ficam fixas ali, tá? Mas no movimento que a Terra faz e o posicionamento, essas constelações podem estar como ponto de referência da Terra, eles podem estar em locais diferentes. Então você tem o mapa do hemisfério sul, o mapa do hemisfério norte, tá? Porque durante o posicionamento da Terra, eles podem se encontrar em locais diferentes. Tá? Então, os mapas celestes também podem ser usados para uma orientação geográfica. Então, isso ajuda muito os grandes navegações que existiram lá, quando não tinha nem bússola, nem um avanço tecnológico que a gente tem hoje. Então, as orientações geográficas podiam ser feitas através dessas constelações. Então, gente, nós temos aí as 3 Marias, a constelação de Órion, tá? O Cruzeiro do Sul, por exemplo, ela possibilita que um observador que se encontra aqui no hemisfério sul, no Brasil, tá, identifique a direção sul da posição dos pontos cardeais. Olha aí como é que a gente consegue estar identificando uma coisa a outra. Então a astronomia ajudou e muito na criação e na orientação de mapas geográficos. Então nós temos aí 2 imagens, né, do céu noturno. Então a gente sabe, gente, que o mesmo céu ele pode apresentar variações, tá, em todas as regiões. Então a aparência do céu noturno não vai ser a mesma em todas as regiões. Ela pode variar de acordo com os diferentes fatores, tá? Como a localização geográfica do observador, o horário e a época do ano em que se encontra durante a observação. Então, a posição da Terra também pode influenciar muito na aparência noturna. Então, nós temos aí, ó, a mesma região na Indonésia em 2015. Só que uma fotografia registrou 2 momentos diferentes no mesmo local. E isso sofreu interferência por causa do posicionamento do observador, do horário em que foi tirado, tá? Da época do ano em que se encontrava. Tá? Então, tudo isso pode modificar. Então, como foi que isso foi identificado? Porque viu que a Terra era que girava em torno do Sol. E a cada movimento, a Terra também vai movimentando de forma diferente. Então, a Terra, gente, a gente sabe que tem 2 movimentos, de rotação e translação. E também hoje nós temos que descobrimos que a Terra também tem um 3º movimento, é de precessão. Mas isso, ó, vocês vão estudar no próximo ano sobre esse 3º movimento da Terra. Tá? Então, ó, gente,
Ficamos por aqui e nós temos 2 atividades para ser feita. Página 224 e as páginas 232 e 233. Bons estudos!